Beleza, então, pessoal. Vamos conversar, então, hoje sobre teoria dos jogos, tá? Teoria dos jogos é uma parte da pesquisa operacional que eu, particularmente, acho bem legal, acho bem interessante. Espero que vocês gostem também, tá? Então, a primeira pergunta é o seguinte, tá? Primeira coisa aqui, ó, valendo qualquer resposta. O que que é um jogo? Você perguntar assim, o que que é um jogo? Valendo qualquer resposta. O que que vocês diriam? O que que é um jogo, gente? O que que tem que ter para ser um jogo? Eu acho que jogo é uma disputa, professor. Ótimo, Cris. Vamos partir daí, então. Ficar com essa ideia em mente. Perfeito. Teoria dos jogos, gente. Olha só. Hoje a aula é toda sobre Big Brother, tá? Eu não pude tolerar isso. Eu estou muito na vibe, querendo saber quem vai estar no Big Brother amanhã. Então hoje a aula é toda sobre Big Brother, vocês que lutem, tá? Então a gente vai falar sobre o que é um jogo. A gente vai conceituar a ideia de teoria dos jogos, de onde ela veio, qual é a origem. Apesar de que quem viu a aula de teoria matemática já sabe mais ou menos, né? Depois a gente vai falar dos pressupostos da teoria dos jogos, vai falar do dilema do prisioneiro, vou mostrar um case aí para vocês usando teoria dos jogos de loteamento e empresa de saneamento, tá? E no finalzinho eu vou fazer um jogo, tá? E quem tiver aí no final, até o final da aula, e tiver aí pro jogo, pode ser que se dê bem de alguma forma nesse jogo, tá? Pode ser que flua alguma coisa. Vamos deixar combinado assim. Pode estar, gente? Vamos lá, então. Tamborzinho, tamborzinho da Manu para começar a aula. Primeira coisa, o que é um jogo? Se eu mostrar para vocês a fadinha do skate, a Raíssa Leal, ela está participando de um jogo? Bota aí no chat, sim ou não. Ou no microfone, que tiver mais coragem, né? Sim. E aí, gente, mais opiniões? Sim, beleza. E se eu mostrar para vocês uma foto da Segunda Guerra Mundial, uma questão militar, é um jogo também? Sim. Se eu mostrar o joguinho da velha, é um jogo? Sim, claro. Se eu mostrar para vocês o 7-1 do Brasil com a Alemanha, não é para chorar, tá? É só para me dizer se é um jogo ou não. É um jogo? Não é jogo, é fiasco, né, Gabriel? Mas é jogo, vamos lá. Se eu mostrar duas empresas brigando, ó, o Burger King e o McDonald's brigando, é um jogo? Duas empresas brigando? Sim. Vamos além. Se eu mostrar para vocês dois políticos aí concorrendo numa campanha presidencial, é um jogo? É um jogo, gente. Vocês estão dizendo que sim para tudo, hein? Se eu mostrar aí um FIFA 2019 para jogar com os parceiros em casa, aí, Gabriel, tá na vibe, tá na vibe. Se eu mostrar o melhor paredão do mundo para vocês, o paredão de Manu Gavassi, Felipe Prior, o Mago, aquilo foi um jogo? Aquele paredão foi um jogo, gente? Quem viu Big Brother, né? Quem vê Big Brother, todo mundo, né? Sim. Gente, jogo é mais ou menos o que o Cris já matou no início, né? É a disputa, né? Então, olha só, o jogo, a definição oficial de jogo é a seguinte: é a representação formal que se faz para analisar situações nas quais dois agentes racionais interagem entre si. Deixa eu até pegar uma caneta aqui e fazer anotação. Ai, ai. Tá. Quando eu falo desse interagem entre si aqui, ó, conectado à ideia de jogo, eu tô falando, não tô falando outra coisa a não ser disputa, beleza? Disputa. Ficou horrível isso, mas tá bom. Disputa. Então, essa interação entre dois agentes racionais
quando eles interagem em prol de um objetivo, há uma disputa. Essa disputa é um jogo, tá bom? Só que olha que interessante aqui, ó. Aqui tem um conceito de representação formal, tá? A gente está analisando o jogo por uma ótica de tomada de decisão, por uma ótica de pesquisa operacional. Então, em pesquisa operacional, o jogo é essa representação formal, onde eu mostro aí um oponente do outro, quais decisões esses oponentes vão tomando, de que forma esses agentes racionais vão interagindo, então o movimento de um impactando no jogo do outro, e essa coisa toda. Tá bom, bonitos? Então a gente parte daqui, tá? Teoria dos jogos, então. Teoria dos jogos é uma técnica matemática que vai ser utilizada para avaliar o quê? O comportamento dos jogadores, tá? Eu quero ver como é que eles se comportam nesse jogo. Como é que um faz um movimento, o outro vai lá e faz outro movimento, e o que esse movimento impacta, um impacta no movimento do outro, tá? Então eu estou avaliando o comportamento de quem? Dos jogadores, né? Que a gente vai chamar em pesquisa aqui de partes envolvidas. Meu Deus, eu escrevendo assim tá sofrido. Mas é o que tem. De partes envolvidas, tá? Barbaridade. Então, os jogadores vão ser chamados de partes envolvidas. Aonde, professor? Nos processos decisórios, tá? Quando eu falo de processos decisórios, eu preciso pensar sempre quando eu estou em conflito e também em jogos de cooperação, tá? Então, processos decisórios onde vai se decidir conflitos ou vai se decidir cooperar de alguma forma. Então, a interação entre os jogadores vai gerar o que em pesquisa operacional vai ser chamado de pagamento. Então, cada vez que eu vou lá e faço um movimento, então eu estou interagindo no jogo, né? Vamos supor aqui que a gente está jogando, sei lá o que a gente está jogando xadrez. Daí eu faço um movimento com um boneco de xadrez, ali, uma peça de xadrez, o meu oponente vai fazer um outro movimento. Qual é a minha intenção nesse movimento? É receber o meu pagamento, que nesse caso é matar uma das peças. Tá? Então, eu vou sempre analisar o jogo pela ótica da interação, tá? Da interação desses dois componentes. E aí, cada jogador, então, vai ter a sua estratégia, e cada estratégia vai ter o seu pagamento, que é o seu resultado. Vou escrever aqui de novo, vai ficar horrível, mas é o que tem. Resultado. Tá? Então, o pagamento é o resultado do esquema. O pagamento, o resultado pode ser positivo ou pode ser negativo, né? Então, eu avancei uma casa ali no meu oponente do xadrez, eu recebi um pagamento positivo. Agora, eu avancei, fiz um movimento errado, meu oponente foi lá e tirou uma peça minha, um pagamento, um resultado negativo. Então, a solução, tá, que a gente vai analisar do jogo vai ser o quê? A consequência de todas as decisões dos jogadores. Então, um jogo só vai terminar depois que todas as decisões estiverem tomadas, depois que todos os movimentos forem feitos, né? Então, cada jogador vai fazer o seu movimento, o outro vai fazer o seu, e assim vai indo. E no final, todos têm metas, né? Todos têm objetivos. Através das suas decisões racionais, eu vou analisar a consequência dessas decisões racionais. A consequência é o resultado do jogo. Tá bom, gente? Avançando, a gente tem aqui a origem dessa brincadeira. A origem da teoria dos jogos foi a publicação do livro do John von Neumann e do Oscar Morgenstern em 1947, que é Theory of Games and Economic Behavior, basicamente teoria dos jogos e comportamento econômico, tá? Onde eles analisaram essa perspectiva de jogos, né?
o movimento de um, o movimento de outro, e aí o oponente vai lá, toma uma decisão em cima da decisão do outro, e isso vai sendo, vai gerando resultados. E cada resultado vai gerando outra ação, e cada ação vai gerando outra até que se termine. Não dá para esquecer que olha a data que os caras lançaram o livro deles aqui, né? 47. A Segunda Guerra Mundial acabou em 1945. Então eles lançaram esse livro, esses estudos baseados aí no que eles viram das dinâmicas de guerra. Tá? Avançando, a pergunta é como é que a gente olha para isso dentro de pesquisa operacional? Porque tem que ter uma forma de olhar para isso oficial, né? O que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai tentar estabelecer a função de custo. Olha a palavra que eu usei, hein? Vou escrever aqui. Com a minha edição, com a minha cognição maravilhosa. Custo. Tá? Então a gente está analisando a função de custo do que? Dessas estratégias possíveis. Então, as estratégias que a pessoa pode ou não pode tomar ao longo do jogo. E aí, cada estratégia vai ter o seu custo, então, mas também vai ter o seu resultado. Então, as estratégias possíveis na ótica do custo e na ótica dos respectivos resultados. Então, a possibilidade de custo e o resultado efetivo do que acontecer. Tá? Uma outra coisa muito importante é o seguinte, tá? Que em teoria dos jogos a gente vai ter aí uma análise complexa de vários tipos de objetivos. Então, não necessariamente vai ser um objetivo de ganhar ou um objetivo de todo mundo ficar numa boa. Na maior parte das vezes até é, tá? A maior parte das vezes tu vai querer ou ganhar, que a gente vai falar isso sobre a ótica de Adam Smith, né? Do melhor ganho para ti, ou tu vai querer que todo mundo ganhe o melhor para o grupo na ótica do Nash, que a gente vai falar também, mas tu pode querer aí perder, tá? Tu pode até mesmo querer perder. Então, quando eu falo de uma ótica cooperado, tá? Normalmente o jogo vai acontecer para gerar algum tipo aí ou de divisão dos ganhos, tá? Então, por exemplo, eu vou me juntar com alguém porque eu, junto com aquela pessoa, a gente produz alguma coisa em larga escala e aí a gente divide o ganho com isso. Ou então a ótica do cooperado é o seguinte: a gente se junta porque a gente tem um inimigo em comum. E aí a gente vai exterminar esse inimigo ou a gente vai exterminar essa barreira em comum. Depois a gente volta a se matar. Vocês já jogaram um jogo de tabuleiro War? Que tu tem que conquistar os territórios do mapa? Alguém já jogou War aqui na sala? Sim. Sabe quando tá jogando War e, tipo, o teu objetivo é, sei lá, é conquistar, passar pela África, tá? Mas só que tem alguém ali no meio do teu caminho. E o objetivo da pessoa que tá ali na Ásia é também conquistar a África. Vocês se juntam para quê? Para matar todo mundo que tá na África, entendeu? No jogo, no tabuleiro. Os dois estão fazendo o quê? Estão cooperando, ninguém tá saindo bem nisso, ninguém tá ganhando algo efetivamente, mas estão se livrando de um inimigo em comum. Beleza? Isso acontece muito nas empresas, tá? Muito. Um exemplo bem claro disso é o seguinte: posto de gasolina, eles tudo se juntam, tá? Tudo se juntam para ir conseguir fazer uma pressão de mercado. E aí, de repente, vai ter uma gasolina que é, tipo, sei lá, 7,18, a outra é 7,13. Vai ter uma pequena variação na competição entre eles, mas eles estão tudo dentro do mesmo preço, entendeu? Ninguém vai ser o louco de meter gasolina a 4 pila porque não está dentro do acordo deles. Gabriel, quanto mais uma parte coopera na mesma estratégia, pode dar mais certo que sozinho. E isso depende, isso aí depende muito. Porque, por exemplo, quando a gente fala da perspectiva cooperada, é se juntar para poder ganhar isso de forma conjunta, né? Agora a gente também tem a perspectiva, Gabriel, do não cooperado. O que é o não cooperado? Não cooperado é eu quero ganhar e, tipo, não quero saber do resto, entendeu? Então, quando eu falo de uma estratégia não cooperada, é alguém tentando esse ganho para si, esse ganho sozinho, né? Individual, tá bom? Só que não dá para esquecer, gente, que é o seguinte, ó.
Na ótica dos cooperados, a gente vai ter. Na ótica do não cooperado, não existe isso, tá? Na ótica do não cooperado, o que tu quer é ganhar para ti. Tu quer ganhar. E deu. Mas na ótica dos cooperados, tu vai ter que trabalhar ou com uma estratégia de pouco ganho individual, pouco ganho por quê, professor? Porque o teu ganho não vai ser o total, né? Tu vai ter que dividir esse ganho com alguém de alguma forma, beleza? Ou tu vai ter uma estratégia de prejuízo, tá? Olha que louco. Tu tá jogando de forma cooperada e tu vai tentar ter prejuízo. Faz sentido isso, gente? Na boa, faz sentido. O cara tá tentando ter prejuízo quando ele tá cooperando. O que vocês acham? Alguém consegue pensar nisso? Ou acha uma viagem? Pode escrever aí no chat, viagem. E aí, gente? Não faz sentido, né? Vou mostrar um vídeo para vocês, para aí. Entenderam o que eu quis dizer aqui com prejuízo? Quando o cara vai buscar o prejuízo, por alguma perspectiva, aí o Gabriel já tinha matado a charada ali, né? Mas olha só, eles estavam todos no paredão, né? Todos. Se apertasse o botão branco, só o que apertasse o botão branco estaria no paredão e os outros dois não. Então, isso aí vai pela ótica de prejuízo. Ali a Manu teve o prejuízo, né? O prejuízo da jogada, mas ela salvou os colegas. Entenderam o que eu quis dizer? Vou voltar aqui para minha tela. Então é assim que funciona a ótica do cooperado, tá? Ou é uma estratégia de pouco ganho individual, onde todo mundo vai pela mesma coisa e vai dividir os ganhos, ou é uma ótica de prejuízo, tá? Eu vou me sacrificar de alguma forma pelo grupo, me sacrificar de alguma forma pelo colega, me sacrificar de alguma forma por quem está jogando o jogo comigo, para que todo mundo ganhe alguma coisa. Então, cooperado tem essas duas vertentes, e não cooperado é jogar sozinho e tentar conseguir ganho maximizado de forma individual. Beleza? Vamos avançar. Tá, aqui é só o vídeo não rodou, tive que pegar ele direto. Gente, então como é que a gente resolve a teoria dos jogos dentro de pesquisa operacional? A gente basicamente vai se usar aquele arcabouço que a gente vai falando, de técnicas matemáticas. Então a gente vai ter aí análise multicritério, análise de otimização, que a gente já vem falando há um baita tempo, né? Algoritmos de otimização, análises de algoritmos genéricos, isso ficou genéricos, tá? Genéricos. Métodos de simulação. Então, tanto otimização quanto simulação a gente resolve em teoria dos jogos. Métodos gráficos, que aí é uma doideira total. Aí eu não vou nem entrar aqui porque é doideira, métodos gráficos. E outros, tá bom? Eu quero trazer para a gente aqui 3 pressupostos importantes da teoria dos jogos, tá? Então, vamos avançar. 3 pressupostos importantes para que a gente comece a enxergar a teoria dos jogos. A gente tem em teoria dos jogos, a gente pode ter a fronteira de Pareto, tá? O que é a fronteira de Pareto? A fronteira de Pareto é a região do jogo, é a região nesse espaço de soluções que vai ser a melhor solução para um jogador, tá? Então, é a melhor solução, melhor de todas, é o melhor movimento que o cara vai ter, tá? Não vai ser possível um cara... Ali, ó, cheguei na fronteira de Pareto, é a melhor solução que eu tenho. Mas eu não posso melhorar a minha solução sem
prejudicar algum oponente, tá? Então a fronteira de Pareto é a melhor jogada que eu tenho sem prejudicar o meu oponente, tá, gente? É diferente do que a melhor solução para ambos. Não é a melhor solução para ambos. Tomem cuidado no conceito. É a melhor solução que um jogador tem, sem que outro jogador fique prejudicado. Entenderam isso? Gente, sinalizem aí no chat, por favor. Entendido, professor. Beleza. Porque vai gerar confusão, tá, Cris? Porque a gente tem um equilíbrio de Nash. Então, mas eu quero mostrar primeiro a fronteira de Pareto. A melhor decisão sem gerar o prejuízo para o outro. Depois a gente tem a estratégia dominante. Tá? A estratégia dominante é a seguinte: quando tem várias opções de estratégia, várias opções, tá? Que não importa a decisão que o teu oponente tomar, vai ser a melhor decisão, vai ser a decisão superior. Então, se o teu oponente tiver 3 opções ali, qualquer uma daquelas opções, a tua estratégia dominante é uma só. Tu tens uma melhor decisão que não importa o que ele vai colocar. A tua decisão de estratégia dominante não vai ser uma estratégia que vai ou prejudicar o teu oponente ou que vai otimizar com o teu oponente. Não tem isso na estratégia dominante. É só a tua melhor decisão e o teu oponente pode ter outras opções que não muda nada para ti. Tu tens uma estratégia dominante. Então, para qualquer outra ação do jogador, tanto faz a ação do jogador, essa é a tua decisão superior. Tá? E além disso, a gente tem um equilíbrio de Nash. O equilíbrio de Nash é quando os jogadores vão considerar todas as outras estratégias dos demais. Então, todas as estratégias vão estar em cima da mesa, todo mundo sabe qual é a estratégia. Então, vamos supor que eu estou jogando alguma coisa com alguém e eu sei o que esse cara vai jogar, ele sabe o que eu vou jogar e a gente está tomando decisões junto, tá? Então, é obtida essa vantagem ou essa desvantagem analisando a possibilidade de cada jogador. De cada jogador. O equilíbrio de Nash é o que a gente vai chamar de ganha-ganha. Tá? Ganha-ganha. Por que ganha-ganha? Ou ganha-ganha ou perde-perde também, tá? Dá para ser perde-perde aqui também. Perde-perde. Porque quando eu falo de equilíbrio de Nash, as duas, ou todo mundo vai ser beneficiado ou todo mundo vai ser prejudicado, tá? Então, fronteira de Pareto, a melhor para mim, sem prejudicar o outro, tá? Estratégia dominante, a melhor que eu tenho, a melhor para mim, não importa a do outro. Não importa o que eu tenho. E equilíbrio de Nash é uma situação de ganha-ganha. Gente, alguém lembra disso ou sabe o que aconteceu aqui? Sim, não? Não? Seguinte, ó. Quando eles estão nas festas do Big Brother, eles não podem pular na piscina. Se eles pulam na piscina, eles perdem estalecas, né? Eles são penalizados. Então, de alguma forma, a pessoa que pulou perde estaleca, e aí acaba que a pessoa que perdeu a estaleca não pode contribuir com a comida da semana, né? Então, se perdeu a estaleca, de alguma forma impacta no que eles vão comprar de comida na semana. Até aí, beleza. Só que o Prior, ele pulou na piscina furioso, ele tava furioso ali pulando na piscina. Porque nesse Big Brother tinha o Daniel, que era um doidão, que o cara conseguiu botar a cabeça embaixo do estrado do Big Brother e enxergar por dentro das paredes, assim. E aí ele viu a equipe trabalhando dentro do cenário da Globo, assim. Ele conseguiu romper a parede do Big Brother de alguma forma, botando a cabeça dele assim, ele quase ficou preso no negócio. E ele viu a equipe trabalhando lá dentro.
E isso é um absurdo, né? Uma penalidade máxima. Então o Daniel tinha tomado essa penalidade máxima e o Prior ficou bravo e foi lá. Então, se ele foi penalizado, eu também vou ser penalizado. E simplesmente pegou e pulou na piscina. Isso é uma ótica de equilíbrio de Nash. Por quê? Porque olha só, o louco foi lá e perdeu a estaleca porque enxergou. Peraí, só compartilhar minha tela de novo. Tá, agora sim. Isso é uma ótica, gente, de equilíbrio de Nash. Por quê? Porque o Daniel tinha perdido já as estalecas, então já perdeu, e o Prior foi lá e fez o quê? Perdeu também a estaleca. Então, se ele vai perder, eu também vou perder, e todo mundo perdeu a estaleca. Por quê? Por uma ótica da cabeça do Prior, né, de educar o Daniel. Se ele perde, eu também perco e deu. Todo mundo perde. Então, é uma ótica de perde-perde. Um jogo de duas partes perdendo em prol do grupo. Beleza? Se não viu Big Brother, hoje a aula deve estar sofrida. Mas aí tem a oportunidade de começar amanhã. Vamos todo mundo ver Big Brother. Tô brincando, Gabriel. Mas entenderam o que eu quis falar aqui, gente? Deu para entender a ótica do equilíbrio de Nash, que vai ser ou ganha-ganha ou perde-perde? Isso ficou claro para vocês? E aí, gente? Gente, está claro isso aqui para vocês? Mais ou menos. Vamos tentar de outra forma, então. Olha só. O equilíbrio de Nash é o seguinte, é quando ou duas pessoas vão ganhar, e aí as duas vão ganhar em prol do jogo inteiro, ou as duas vão perder, também em prol do jogo inteiro, tá? Então vamos imaginar que a gente está jogando o War. Vamos imaginar que a gente está jogando o War. Naquela vibe, tá? Naquela vibe, todo mundo perde pelo objetivo, né? Vamos imaginar assim, ó. Vamos voltar para o War, para o tabuleiro do War. Então, assim, ó, eu tenho um objetivo, que sei lá o que é meu objetivo, Gabriel tem um objetivo que é outro. Mas no meio do caminho, bem no meio do caminho, lá tá, sei lá, tá o Cris. E o Cris, ele tá ganhando muito território, ele tá com toda a América para ele lá, ele tá ganhando muito território. Só que toda vez que a gente faz a rodada de distribuição de soldados, de exércitos, o Cris coloca um monte de soldado. Não é meu objetivo, não é meu objetivo do Gabriel conquistar a América. A gente não quer a América, não faz parte do nosso card ali no game. Mas a gente vai lá e tenta destruir um pouco dos exércitos do Chris para que ele não fique com tantas casinhas aí no jogo, tá? Aí é uma ótica de ganha-ganha. Tanto eu quanto o Chris, a gente está ganhando, derrotando um inimigo, é claro, mas a gente está ganhando por um jogo em prol do grupo comum, em prol de todo o grupo, tá? É mais ou menos isso. Agora, quando eu falo de perde-perde, também pensando no War, é como se eu tivesse no meio do caminho do jogo do Gabriel e o Gabriel está no meio do caminho do meu jogo em outro lado do mapa. O que eu faço? Eu tiro meu exército, deixo ele me matar e passar, e ele vai lá em troca e tira o exército dele, deixa ele matar e passar por ele lá no outro lado do mapa. Os dois perdemos, mas em prol do objetivo final a gente acabou ganhando. Deu para entender mais ou menos essa jogada? Isso aqui tem que ficar claro aí, gente. Tá? Se não ficar claro isso aqui, vocês me avisem, a gente vai tentando. Isso aqui é o pressuposto básico. Beleza, então. Então vamos avançar. Depois que a gente fala dos pressupostos, a gente vai falar do dilema do prisioneiro, tá? O dilema do prisioneiro ele foi criado pelo John Nash, tá? O John Nash ele era um matemático norte-americano e ele era um matemático norte-americano que sofria de esquizofrenia. Só que ele mesmo sofrendo de esquizofrenia, mesmo tendo a doença, né, ele foi brilhante, assim. Ele foi um cara brilhante. Ele chegou ao dilema do prisioneiro e várias teorias matemáticas que expliquem a teoria dos jogos. Tanto que em 1994 o cara ganhou o prêmio Nobel de Economia, entendeu? Mesmo esquizofrênico.
Aqui eu coloquei para vocês, ó, o filme, né? Fizeram um filme sobre a história dele, vale muito a pena assistir, tá? A Beautiful Mind, tipo, a mente brilhante, tá aqui, ó. Uma mente brilhante, o nome do filme do Nash. Eu coloquei aqui no slides o link do trailer do filme do Nash, contando a vida dele. E esse filme está disponível na HBO Max, tá? Vale muito a pena ver esse filme, gente. Entender a história do Nash, entender muito das nossas dinâmicas de negociação empresarial. Parte muito da perspectiva do Nash, tá? Mas o que o Nash fez, afinal das contas, professor? O Nash fez o que a gente chama, vou até mudar a cor aqui, o que a gente chama de dilema do prisioneiro, tá? O que a gente chama de dilema do prisioneiro. Foi a grande contribuição, além de várias outras, foi a grande contribuição de vida dele, tá? A grande contribuição do Nash. O que é o dilema do prisioneiro? Vamos estudar essa questão, tá? Antes eu preciso contar a historinha disso aqui para vocês. É o seguinte. Um policial pegou um crime, viu lá, sei lá, uma morte. O policial viu uma pessoa morta, pegou meio que em flagra aí duas pessoas matando uma terceira. Só que ele pegou as duas pessoas, que a gente vai chamar aqui de A e de B. Beleza? Ele pegou essas duas pessoas meio que em flagra, correndo da cena do crime. Mas ele não sabe quem foi que matou. Ou quem matou foi o A, ou quem matou foi o B, ou ambos mataram. Mas ele não sabe porque ele não viu. Então, o que ele faz? Tá? Ele coloca o A numa cela e o B em outra cela. Ou melhor, o A numa sala de interrogação e o B na outra sala de interrogação. Então, eles ficam separados. Tá? E aí ele chega com uma solução, ele chega com uma proposta. A proposta é o seguinte, ó. Ele vai separado, né? Primeiro no A, depois no B. Ele chega no A e diz o seguinte: olha, se tu não fala nada, tá? Tu não vai confessar, não vai falar nada. E o B também não fala nada. Se nem eu, nem o B falarem nada, se vocês ficarem em silêncio, não entregarem quem cometeu o crime, vai os dois para cadeia. Vai os dois para cadeia, mas cada um pega uma pena de 1 ano. Tá? Então, se os dois ficarem em silêncio, vão os dois presos, mas pegam uma pena de 1 ano. Tá? Agora, se tu falar comigo, me disser o que aconteceu, vamos supor que ele está falando com um A, tá? Se tu falar comigo, me disser o que aconteceu, tá? Mas o teu colega não falar nada, se ele não falar nada, então, se tu fala comigo, então o A confessa, tá? Mas o teu colega não fala nada, ó, o A confessa e o teu colega não fala nada, tu não pega nenhuma pena, tu fica zerado de pena. E o teu colega pega 20 anos de cadeia. A mesma coisa ele faz com o B, tá? Ele chega no B e diz, olha, se tu não fala nada, mas o B falar, o B entregar, tu não vai pegar nada. Tu vai ficar livre e o cara vai pegar 20 anos de cadeia. Até aqui tá beleza, né? Porque pensa comigo, se nenhum dos dois fala, eles pegam 1 ano, agora se eu não falo, pode ser que eu fique zerado, né? Pode ser que eu fique zerado e o outro pegue 20 anos. Qual é o problema? O problema é se o cara pensa assim, bah, se eu falar, se eu não falar nada, mas o outro fala, exato, Gabriel. Se eu não falar e o outro fala, bah, daí complica o meu meio do campo, né? Por quê? Porque pode ser que eu fique com 20 anos nessa. Entendeu? Pode ser que eu fique com 20 anos. 20 anos nas costas. Aí o policial vai lá e diz o seguinte, ó. Mas se os dois confessarem, os dois vão pegar uma pena de 5 anos. Então, se os dois confessam, os dois vão se dar mal. Então, vamos recapitular.
Se nenhum dos dois confessa, eles pegam uma pena de 1 ano. Se os dois resolvem ficar em silêncio, tá, vai ficar ruim, porque 1 ano preso não é bom, ninguém quer ficar preso. Mas 1 ano é melhor do que 20, né? Agora, se tu resolve ficar em silêncio e o outro cara resolve falar, tu vai pegar uma pena de 20 anos. Então, não é melhor tu falar antes? Pode ser que tu fale antes e o outro fique zerado, entendeu? Não fale nada. E aí tu não vai pegar pena nenhuma. Só que se tu pensa assim, e o teu colega pensa assim, os dois vão pegar 5 anos. Os dois vão sair mal nessa história. Aí, olha só que louco, tá? Qual seria a melhor opção de todas aqui? A melhor opção. Pois é, qual é a melhor opção de todas aqui? A de todas, estou olhando para isso aqui. Qual é a melhor? Vamos pensar que os dois estão a fim de se colaborar. Não, vamos pensar que os dois estão a fim de colaborar. Se os dois estão a fim de colaborar, a melhor opção é que os dois fiquem em silêncio. Concorda? Só que é bem isso que o Gabriel falou, né? Se tu pensar, e se o outro não colabora, daí eu que vou me ferrar, entendeu? Então, a melhor opção na teoria de jogos, ela sempre vai ser a mais arriscada. A melhor opção, ela é a mais arriscada. Só que o Adam Smith, na teoria econômica, ele vai chamar o homem de homo econômicos. Depende, Gabriel, porque olha só, o Adam Smith vai chamar o homem de homo econômicos. Então, o homem econômicos, ele vai sempre querer o que é melhor para si. Vou sempre pensar no que é melhor para mim. O que é melhor para mim é eu tentar ficar com essa melhor opção aqui, ó. A menor de todas, entendeu? Não vou dar chance pro cara me botar 20 anos na cadeia. Eu vou ir lá e vou confessar e vou sair na frente. Porque ou eu vou ficar com 1 ano, ou eu fico com 5 e ele que se rale, entendeu? É assim que o Adam Smith vai dizer. O homem só pensa no que é o melhor resultado para si. Mas aí vai vir o John Nash e vai dizer: o melhor resultado não é o melhor resultado individual. O melhor resultado é o melhor resultado do grupo. Então, o melhor resultado seria que nenhum dos dois confessassem ou que os dois confessassem, né? Que os dois combinassem aí de antemão, vamos supor, que iam fazer. Mas o melhor resultado para o grupo, nesse caso, sem tanto risco, seria que os dois falarem, né? Então, o melhor resultado. Não é o resultado melhor, mais adequado, mas é o melhor resultado do grupo. Então, a melhor opção para o Nash depende, entendeu, Gabriel? A melhor opção do Nash é tentar igualar a tua decisão com o teu parceria lá, com o cara que está contigo. Porque, nesse caso, por exemplo, ou os dois vão ficar quietos e os dois vão pegar uma pena menor, que é o melhor de tudo, né? O que o Nash vai dizer é o melhor de tudo. Não fala, o outro também não vai falar, melhor do grupo. Ou então tu fala e o outro também fala, entendeu? Mas tu vai ficar sempre nessa angústia. E aí, nessa angústia, pode ser que alguém saia melhor do que tu, ou pode ser que os dois não saiam tão bem. É tipo um joguinho mesmo isso aqui, né? Isso aqui, gente, tem uma forma matemática de ser representada, que eu vou mostrar para vocês. Mas só que antes da gente entrar na forma matemática, que é bem simples, tá? A gente tem que pegar alguns conceitos, tá? Então, o conceito de estratégia de jogo vai ser o seguinte: ou tu vai maximizar o teu melhor resultado possível. Então, maximizar o mínimo resultado mais legal que tu tiver a possibilidade, ou tu vai fazer o min-max. O que é o min-max? É o do teu oponente. Ele está querendo minimizar o maior valor possível. Então, eu quero a melhor opção para mim. O meu oponente quer a menos pior opção para ele, tá? Então, maximizar o que? Dos valores menores, o melhor que aparecer para mim, e minimizar. Minimizar o quê? O máximo de prejuízo que eu posso ter, tá? Quando tu consegue chegar num resultado onde o teu max-min é igual ao min-max do teu oponente, tu chega numa coisa que chama ponto de sela. E o ponto de sela vai ser basicamente o valor do jogo. É onde os dois ganham.
tá? Então, se o meu valor de maximização é o melhor valor e o valor de minimização é o melhor valor para o teu oponente e ambos estão na mesma cela, no mesmo jogo, no mesmo valor, cela no caso de quadradinho, né, como se fosse de cavalo, essa que é a ideia. Na mesma cela é o valor de jogo que todos ganham, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vamos supor esse jogo aqui, tá? Então, olha só quais são as alternativas, tá? Tudo que for linha, gente, tudo que for linha é a jogada do jogador 1. Tudo que for coluna é a jogada do jogador 2, tá? Então, para a primeira jogada, o jogador 1 vai jogar -3. Para a segunda jogada, o jogador 2 vai jogar 10. E o jogador 1 vai jogar 10. Para a terceira jogada, o jogador 1 vai jogar 5. E aí a mesma coisa vai acontecer com o jogador 2, tá? Como é que isso aqui se resolve? Se resolve assim, ó. Primeira coisa, a gente vai buscar os menores valores de todas as jogadas do jogador 1. A gente organiza todas as menores jogadas, tá? Porque não esqueça que a gente está buscando ponto de equilíbrio. Então, as menores, ó, -3, 10 e 5, a menor é -3. 5, -1, -2, a menor é -2. 6, 8 e 9, a menor é 6. -4, 7 e 6, a menor é -4. Tá? Só que olha o que acontece quando eu vou olhar aí as jogadas, as maiores jogadas do mínimo max do jogador 2, olha. Eu tenho de todas elas a maior, -3, 5, 6 e 4, eu tenho 6, tá? O jogador 2, 10, -1, 8, 7, a maior é 10. Do jogador 2 também, 5, -2, 9, 6, a melhor jogada aqui, a maior jogada é 9. Olha o que acontece quando eu coloco os dois para jogar. O menor resultado que o jogador tá procurando é 6. E o maior resultado que o jogador 2 está procurando também é 6. É o mesmo resultado. Então, quando eu faço isso, eu chego no ponto de cela. Basicamente, 6 aqui do jogador 1, 6 do jogador 2, eu tenho o ponto de cela. Entenderam isso, gente? Como é que é isso? Como é que é essa busca? A gente coloca todos os menores valores de um jogador num lado, todos os maiores jogadores do outro jogador embaixo. Ponto de cela é o encontro. Ponto de cela não é bem um encontro, tá, Gabriel? Ponto de cela é quando o mesmo resultado otimizado de um é o resultado otimizado do outro. Então, eu só tô afim de perder 6, tá? No máximo que eu consigo tolerar de perder 6, e tu, o mínimo que tu vai estar afim de ganhar aí é 6 também. Então, eu perco 6, tudo bem, a gente chega no equilíbrio, tá? Fica os dois na mesma cela, a gente fica preso no mesmo lugar. Não é o valor comum, tá, Raquel? De cara não é o valor comum, porque o valor comum pode ser tipo 10 e 10. Mas se o meu valor mínimo não for 10, já não vale a pena para mim. Tem que ser o menor valor para um, o maior valor para outro. Se quando eu organizo o menor valor para um e o maior valor para outro, eu acho um ponto em comum, daí é o valor comum, tá bom? Beleza, gente, beleza. Eu sei que é meio xaropagem, assim, de entender isso, mas é tranquilo, tá? E se tiverem dúvida, fiquem à vontade também para perguntar. Gente, quero mostrar para vocês uma aplicação de... tá aqui eu só grifei de novo. Tá, eu quero mostrar uma aplicação disso aqui na vida real, tá? Vamos pensar que uma cidade tem uma estação de tratamento de esgoto que atende toda a população, tá? Aquela estação de tratamento de esgoto dá conta. Só que vem um novo empreendimento imobiliário que vai ser implantado na cidade e a quantidade de coisas que vão ser instaladas nesse empreendimento imobiliário vai aumentar a carga aí de tratamento de esgoto necessária, né, da estação de tratamento de esgoto. E aí o que acontece? A estação de tratamento de esgoto não dá conta com a estrutura que tem, tá? E o loteador que está comprando esse espaço, ele precisa de tratamento de esgoto para lá. Então eles precisam discutir e definir a melhor estratégia de investimento para chegar na solução que ambos se saiam bem. Pois, o que vai acontecer? Olha só, o que vai, aqui o case vai trazer, né? Então vamos supor o seguinte:
Basicamente, essa estação de tratamento de esgoto vai ter um custo. Tem um custo e acabou, não tem o que fazer. Alguém vai ter que pagar o custo, tá? Então, se a estação de tratamento aceitar pagar o custo, a estação de tratamento aceita pagar também, aceita ajudar no custo aí da obra, né? Se a estação de tratamento aceita pagar a obra e o loteador também aceita pagar a obra, ora, o que acontece? Meio a meio, né? Cada um paga uma parte da nova estação, desse novo espaço de tratamento de esgoto, tá? Agora, se a estação de tratamento paga, tá? E o loteamento não paga, não fazem um contrato adequado, o loteamento dá calote aí na estação de tratamento, o que acontece? A estação vai arcar com 100% do custo. Então a estação pode sair no prejuízo. Vamos pensar, estação de tratamento de esgoto, já estou funcionando, está tudo certo, né? Não tenho grandes preocupações. Se eu aceitar pagar, eu preciso do quê? No mínimo da garantia, né, de que o loteador vai pagar também, tá? Mas o loteador pode pensar o seguinte: a estação vai pagar, então eu não pago, e aí ela paga sozinha. Só que se isso acontecer e a estação pagar sozinha, ela pode simplesmente optar por não pagar. Ó. E aí, se a estação de tratamento de esgoto não pagar, o que acontece? Aí o loteador vai ter que pagar sozinho, e aí se ele pagar sozinho, ele arca com 100% do custo, tá? E aí ele paga sozinho o negócio, né? Ou então, a estação não paga, aí o loteador resolve não pagar. Não pagou, não quer pagar, né? Naquela estratégia anterior, o loteador não paga. O loteador não paga e aí a estação simplesmente também resolve não pagar. Se a estação resolve não pagar, o que acontece? O loteador é obrigado a construir uma nova estação exclusiva para ela e aí paga o valor mais 20% de multa. Tá? Esqueci de botar aqui mais 20%. Então, vamos repassar. Se a estação paga e o loteador paga, 50% para cada. Se a estação paga e o loteador não paga, 100% para a estação. Mas aí a estação pode resolver não pagar. E aí, se ela resolver não pagar, ou o loteador paga e paga 100%, ou aí o loteador simplesmente também não pagou, não vou pagar, mas vai ter que pagar 20% a mais de multa. Vocês entenderam mais ou menos isso aqui, gente? A pergunta que vale aí US$ 1 milhão para vocês ou para todos nós. Qual é a melhor decisão do loteador nisso aqui, no jogo? Qual é a melhor. Cada um paga 50, beleza, isso é a melhor para ambos, né? Mas assim, de entrada, de saída, melhor, começando a negociata, qual é a melhor responsabilidade que o loteador pode tomar nisso? É pagar ou tentar sair no lucro, vamos supor, e não pagar nada? Será que vale a pena a busca da vantagem? É isso que eu estou perguntando. Vale a pena a busca da vantagem de não pagar, por exemplo? Vocês acham? Exato, Gabriel. Exato. Se a gente for supor uns valores, olha, vamos supor, paga 5 para cada um, tá tudo certo, né? Agora, se um paga e o outro não paga, olha, 0 para quem não pagou, né? Mais 10 para quem pagou. Aí o negócio vai simplesmente desistir de pagar, entende? E aí você vai desistir de pagar, aí o loteador, né, vai ter que pagar 10. Só que percebe uma coisa, se o loteador de cara resolver pagar, o prejuízo dele ou é 5 ou é 10. Ou é 5 ou é 10. Esse zero não está na consideração dele, percebe? Ou é 5 ou é 10. O que acontece? Se ele resolve não pagar, ele toma um prejuízo aí, ó, e fica 12. Então a melhor solução seria que o loteador resolvesse pagar. Entendeu? Entenderam? Fechou isso aqui, gente?
Uhum. Isso aí, Gabriel. Isso aí. O que a gente falou na aula de hoje, tá? A gente falou sobre o que é um jogo, a gente conceituou o que é um jogo. A gente falou a teoria dos jogos, as origens lá no Nash. Depois a gente falou os pressupostos dos jogos, né? Os jogos colaborativo, não colaborativo. A gente falou o dilema do prisioneiro, né? Então, o ganha-ganha, o perde-perde, ou um ganha e o outro perde. Falei o case para vocês, a gente faria o jogo aí, mas não teve coragem, o pessoal não tiveram coragem aí para jogar. Podia ter fluído duas questões, ou meia questão, ou uma questão na prova de vocês. Aqui tá, então, as referências da aula de hoje. Basicamente, é o capítulo do Bronson, que a gente trabalhou aqui na aula, mas a gente trabalhou com outros dois textos, um texto do Barbosa e um texto do De Antoni. Tá aí o link para fazer o download dos textos, e tá no aba de vocês também, tá? E é isso aí, gente, então, tá? Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, se quiser falar mais alguma coisa, eu fico mais um pouquinho. Mas a aula é isso, tá bom? Vou salvar aqui. Parar de gravar. É isso então, tá, gente? Então,